Eu sou Zequinha Decolores, natural de Babassulândia, filho de Nilo Souza e Eunice de Souza. Cheguei em Araguaína aos meus 11 anos, quando a cidade era muito pequena. Era mais ou menos da Câmara Municipal até a Praça da Bandeira, da Rua 1º de Janeiro até o Mercado Municipal e a Rua Alfredo Nasser. Aqui em Araguaína eu construí minha família, casei com a Benedita Francisca de Souza, já tive 5 filhos, Mônica Daniela, Thalita Soraya, João Paulo, Elke Dalila e Marcos Danilo. Já tenho 6 netos. É a cidade que eu escolhi para morar. Aqui construí a minha vida. Hoje sou comerciante e procuro viver em Araguaína no relacionamento com as minhas amizades, porque aqui eu construí uma história. Há tempos atrás, né, em uma entrevista formal, você, Zequinha, me falou que estudou na escola Batista, né? Quais foram as primeiras escolas que começaram a funcionar aqui? Foram de igrejas, verdade? Quando eu cheguei em Araguaína, existia 3 escolas primárias. A escola Sagrado Coração de Jesus, que é da paróquia Sagrado Coração de Jesus, a escola Batista e parece-me que a escola Feliciano Ferreira. José Feliciano Ferreira. José Feliciano Ferreira. Estadual. Que era no local que é hoje uma parte do Colégio Santa Cruz. Próximo ali à quadra esportiva. E eu fui estudar na escola Batista porque não tinha vaga nas outras escolas que a minha mãe procurou. E como a gente era muito pobre, não podia estudar em escola particular. E a escola Batista era particular. Mas pelo interesse da minha mãe de que os filhos estudassem, aos trancos e barrancos, ela me colocou na escola Batista e lá eu estudei. E teve um fato interessante, que na escola Batista premiava o aluno que passasse em primeiro lugar e estudava o ano seguinte de graça. E eu paguei o primeiro ano, passei em primeiro lugar, estudei o segundo de graça, passei em primeiro lugar novamente, estudei o terceiro de graça, primeiro lugar novamente, estudei o 4º ano de graça. No 4º ano eu fiquei em segundo lugar, mas ainda ganhei a matrícula para estudar no Colégio Santa Cruz, que também é particular. Nós sabemos que Araguaína tem assim uma história bem controversa, né? Mas a chegada da rodovia Belém-Brasília no início da década de 60 trouxe um grande desenvolvimento econômico, político, social, né? Entendeu? Então, Zequinha, eu sei que você naquele período ainda era uma criança, mas o que você lembra na sua memória daquela época, da chegada da rodovia Belém-Brasília, né? Como estava a cidade, chegando gente, pessoas de todo lugar, de todos os estados, como foi aquela... Olha, eu lembro da euforia do povo, a admiração do povo pelo tamanho das máquinas que trabalhavam, as patroas, os tratores, e o povo, eram os tratores trabalhando e o povo olhando admirados pelo trabalho das máquinas. E realmente Araguaína, depois da Belém-Brasília, se tornou uma outra cidade, porque era uma cidade isolada, pacata, pequena. No extremo norte de Goiás. No extremo norte de Goiás, que era abandonado porque o Goiás valorizava mais o sul do que o norte. Então a Belém-Brasília foi o canal que trouxe o progresso, não só para Araguaína, mas para tantas cidades da região, mas principalmente Araguaína, porque pelo o trabalho da Belém-Brasília, aos poucos Araguaína se tornou uma metrópole, passou a ser influência em toda a região. E com isso todas as pessoas da região vinham para Araguaína para daqui deslocar para outros meios, ou para o Maranhão ou para o Goiás, através da Belém-Brasília. E com isso a cidade de Araguaína cresceu muito e progrediu. Certo. E em relação à rodovia ainda,
chegou a presenciar o Bernardo Saião por aqui, com o seu Jorge Unes, mais conhecido como Gaúcho? De vez em quando ele vinha aqui fiscalizar as obras? Como é que era isso? Olha, na verdade, o Bernardo Saião e o Gaúcho... Ele não subia, não? Eu o conheci mais só de nome, assim, olhando pessoa cara a cara, eu não tenho lembrança de ter visto. Mas o trabalho deles foi importante, porque realmente a empresa deles fez esse trecho de estrada, mas além do trecho empleitado, o Gaúcho foi uma pessoa importante para a cidade de Araguaína, porque ele fez muita coisa para o desenvolvimento da cidade aqui em Araguaína. Ele me falou que fez a abertura das primeiras ruas, terraplanagem, cascalhamento. Do entroncamento até... poder ter um tráfego melhor de carro. Aqui a Cônigo João Lima, essa abertura foi ele que fez, a canalização, a primeira ponte do Córrego Neblina foi ele que fez. A hidrelétrica do Corujão, o primeiro campo de futebol de Araguaína. Primeiro não, o segundo, porque o primeiro campo de futebol de Araguaína era ali onde é hoje a Vila Aliança, que foi o primeiro campo de avião e também o primeiro campo de futebol. Primeiro aeroporto, né? Primeiro aeroporto, que quando eu criança, eu fazia educação física lá naquele local. E de volta a gente tomava banho na biquínia, que já hoje não existe, né? Mas nesse tempo existia a biquínia, que era o local de banho das pessoas. E o Gaúcho, ele fez o segundo campo, que foi lá no JK, que é o Gauchão hoje, construiu a usina do Corujão e abriu muitas ruas aqui em Araguaína, fez um benefício grande. As primeiras quadras, né? Ele quadras, abriu, fez cascalhou. Um trabalho muito contribuiu grande. Bastante, né? Para a melhoria da... dos históricos antigos, uma pessoa que muito contribuiu para o crescimento de Araguaína. Em relação ainda a esse período, da década de 60, nós sabemos que é um período da Revolução de 64 ali, o prefeito era o Anatólio Dias Carneiro, né? E nesse embalo da chegada da rodovia Belém-Brasília, a BR-153, ainda estava cascalhada aqui, né? Não estava ainda pavimentado esse trecho, né? Mas já começava a ter uma linha de ônibus, né? Daqui a Goiânia, né? E ao mesmo tempo, através da Sudene, né? A Superintendência de Desenvolvimento, a Sudan, através da Sudan, né? O Benedito, ex-senador biônico, né? O Benedito Vicente Ferreira, conseguiu implantar aqui a Simba, né? Que é a Companhia Mercantilista da Bacia Amazônica, aqui na cidade de Araguaína, ainda no governo, né, do Anatólio Dias Carneiro, o primeiro prefeito eleito. Você lembra algum movimento? Porque tinha serraria, tinha uma indústria de óleo, né? De coco-babaçu. Como é que era esse período aí? Fala um pouquinho sobre essa indústria também. Olha, a Simba, do finado Benedito Boa Sorte, ela... Inclusive, meu irmão mais velho trabalhou, porque eles tinham serraria, beneficiava o coco, fazia sabão, fabricava óleo. E foi um trabalho assim que movimentou muito Araguaína, e passava pela rua Adevaldo de Moraes, que no começo era só areia. E depois eles empissarraram a rua 2 de Julho. A rua da Simba. A rua da Simba, porque subia direto pela Cônigo e virava pela 2 de Julho e já entrava direto na empresa lá, a Boa Sorte. Então foi um trabalho muito importante para alavancar o progresso de Araguaína, porque foi a primeira grande geradora de emprego em Araguaína, foi a empresa do Benedito Boa Sorte. Eles tinham também uma beneficiadora de arroz também. Também, beneficiava arroz, fabricava óleo, comprava coco babaçu das quebradeiras de coco, sabão, né? Da região, né? Aqui da região. E tinha muito emprego na serraria, que vendia madeira. Naquele tempo tinha o mogno, trazia madeira de mogno, as madeiras de lei da época, né? Isso, mas trazia aqui da região e beneficiava aqui.
e exportava depois para os grandes centros, São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, etc. Então foi a grande geradora de emprego, inclusive meu irmão trabalhou lá nesta empresa. E tem um fato interessante também, a primeira emissora de rádio foi iniciativa da empresa Simba, do Benedito Boa Sorte, e o primeiro locutor, quem foi? Que eu lembro, foi o Romeu, que é amigo meu. Interessante que o Romeu... A rádio era Rádio Araguaia. Era Rádio Araguaia, mas era na verdade só um alto-falante. Da minha casa, como distava mais ou menos uns 4 quarteirões, a gente ouvia. Inclusive o prefixo que o Manu do Carmo hoje usa no programa dele, foi usado pelo Romeu num dos programas da Rádio Araguaia inicialmente. E eu lembro que o Romeu uma vez, isso saiu no ar, foi dar a hora certa. Aí quando ele falou, em Araguaína são precisamente... Aí que olhou pro relógio, alguém tinha tirado o relógio de local, né? E ele, sem ver o relógio, gritou, cadê o relógio, Damião? E isso saiu no ar. Foi motivo de chacota de muita gente na história da primeira emissora de rádio de Araguaína, que começou com alto-falante. Eu fiquei sabendo dessa rádio, inclusive com o Padre Pimenta, ele trabalhou lá também. Olha, o Pimenta ele já trabalhou depois que a emissora passou a ser lá onde é o setor das comunicações hoje. Mas era na Anhanguera, né? Na Anhanguera. Foi um dos primeiros programas sertanejo que as emissoras em Araguaína teve. Você lembra qual era o programa lá na Simba que funcionava, o nome de algum programa que você falou apresentava? É o mesmo do Manu que ele falou, o bloco? Na verdade eu não lembro o nome do programa. Eu sei que o prefixo era a música do Milionário, que é do grupo musical Os Incríveis. Os Incríveis. Mas o nome do programa eu não lembro. E tinha muita audiência? O pessoal, porque naquele tempo quase não tinha rádio em casa de ninguém. A comunicação era difícil. Televisão nem se via falar. Nem sonhar. Então o alto-falante em forma de emissora, para o povo, era uma grande atração. Porque não tinha outra diversão para o povo. Então o alto-falante foi muito atrativo e muito oportuno na época. Certo. E voltando ao comércio, né? Você é um grande comerciante já há muito tempo. Você começou com uma alfaiate, né? E depois foi, digamos assim, diversificando, né, a sua atividade, se tornando um comerciante de armarinhos, né? De papelaria, né? E fala um pouquinho, nós sabemos que antes da Conde João Lima, houve uma tentativa de formação na Rua Souza Porto, né? A primeira rua comercial, né? Você lembra de alguns comércios que existiam nessa rua, a Rua Souza Porto? Olha, como Araguaína teve a sua formação inicial a partir da Rua Souza Porto, porque vinha lá do setor Exu, que é onde hoje é o setor Brasil, e que vinha a estrada lá do setor Barros, que foi um dos primeiros setores de Araguaína. Então a primeira rua comercial foi a Rua Souza Porto. Os comércios eram ali, da Rua Gonçalves Ledo até a Conde João Lima, tinha a maioria das lojas comerciais. Eu lembro, por exemplo, tinha a mercearia do Cícero Extrema, tinha a casa de aviamentos do Cícero Viúvo, tinha o Armazém Presidente, que era na Souza Porto com a rua rodoviária, que hoje mudou para Conde João Lima depois de muito tempo. E tinha outras lojas, a Casa Bringel, que era na esquina da Souza Porto com a Rui Barbosa, e tinha a loja do Natividade, Casa Marinho, entre o Santório e a Casa Bringel. Tinha o Picolé Espumel, na Souza Porto com a Falcão Coelho, o Bar Cristal, na Souza Porto com a Conde João Lima. E depois surgiu a Tecimodas
também na Souza Porto com a Cônigo João Lima do outro lado da esquina. Essas eram as principais lojas de Araguaína. Depois é que a Cônigo João Lima foi se tornando comercial com o passar do tempo. A primeira usina de arroz era ali na rua, hoje Rua Santa Cruz, com a Cônigo João Lima, que era da família do Salomão Cardoso, ali perto onde família é hoje o Sol Popular. Aqui, né? Foi uma das primeiras usinas de arroz de Araguaína. E